Pai amado, fonte de todo amor, bondade, beleza e verdade, buscamos hoje a luz do Teu Espírito para guiar os nossos passos. Concede-nos, Pai Universal, a sabedoria para compreender a Tua vontade, para que possamos enxergar além das aparências e reconhecer a Tua verdade. Fortalece a nossa fé para que possamos confiar no Teu propósito divino. Dá-nos, Pai eterno, o discernimento para distinguir o bem do mal, para escolher o caminho da luz e do amor, e para ouvir com o coração sincero a voz do Teu Espírito em nós. E possamos agir com justiça e misericórdia, refletindo em nossas vidas a bondade do Teu Filho, nosso Mestre Jesus, e espalhando a paz do Teu reino em tudo o que fazemos. Pai, ensina-nos a servir com alegria, a perdoar com generosidade e a amar com a pureza do Teu amor infinito. Que a nossa vontade se harmonize com a Tua e que sejamos instrumentos da Tua divina verdade, hoje e sempre. Amém. 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 Muito obrigado, Chuchu. Muito bem, boa noite a todos os que eu não tinha cumprimentado ainda. Acho que a Ela, Irene, o Sidney, os outros já havíamos cumprimentados. Nós vamos seguir então na nossa, no nosso texto de Jesus em Jerusalém, já antecedendo os dias finais da sua presença na carne entre nós. E hoje nós vamos falar de um tema que era a volta de Jesus, né? E é um tema muito interessante que tem suscitado sempre muitas distorções, muitas confusões e, por conta disso, avaliações equivocadas dos ensinamentos de Jesus. Muito bem, eu vou compartilhar então aqui o documento. Espero que todos estejam vendo e precisamos de alguém para nos ajudar na leitura. Quem vai se animar aqui para nos ajudar? Eu posso começar, Henrique. Boa, Yara, vamos lá. A segunda vinda do Mestre. Em várias oportunidades, Jesus havia feito afirmações as quais levaram os seus ouvintes a inferir que, embora tivesse a intenção de deixar este mundo em breve, ele voltaria muito certamente para consumar o trabalho do reino do céu. À medida que nos seus seguidores aumentou a convicção de que ele estava para deixá-los, elevou-se também a de que, depois que tivesse partido deste mundo, mais do qual, mais do que natural seria para todos os crentes manterem-se apegados às promessas de que ele retornaria. A doutrina da segunda vinda de Cristo tornou-se assim logo incorporada aos ensinamentos dos cristãos. E quase toda a geração posterior de discípulos tem acreditado devotamente nessa verdade e aguardado confiantemente essa vinda em alguma época. Já que deviam separar-se do seu educador e mestre, então, esses primeiros discípulos e apóstolos tinham mais motivos ainda para agarrarem-se àquela promessa de retorno. E eles não tardaram em ligar a destruição prevista de Jerusalém, atrelando-a à segunda vinda prometida. E continuaram a interpretar assim as suas palavras, apesar dos esforços especiais do Mestre, durante essa noite de instrução no Monte das Oliveiras, para impedir exatamente esse erro. Continuando a responder à pergunta de Pedro, Jesus diz:
Por que supondes ainda que o Filho do Homem deva sentar-se no trono de Davi? E por que esperais ver cumpridos os sonhos materiais dos judeus? Já não vos disse todos esses anos que o meu reino não é deste mundo? As coisas que estais agora desprezando estão chegando a um fim. Mais que isso, seja um novo começo do qual o evangelho do reino possa sair para todo o mundo e que seja a salvação levada a todos os povos. E, quando o reino houver chegado à plena fruição, podeis estar seguros de que o Pai no céu não deixará de contemplar-vos com uma revelação ainda maior da verdade e uma demonstração mais elevada de retidão, pois ele já outorgou a este mundo aquele que se tornou o príncipe das trevas e, em seguida, deu-lhe Adão, que foi seguido por Melquisedeque, e agora, nestes dias, deu-lhe o Filho do Homem. E assim, o Pai irá continuar a manifestar sua misericórdia e demonstrar seu amor, até mesmo a este mundo escuro e mau. E assim também eu, depois que meu Pai investir-me de todo o poder e autoridade, continuarei junto de vós na vossa sorte e prosseguirei guiando-vos nos assuntos do reino, por intermédio da presença do meu Espírito, que em breve será vertido sobre toda a carne. Embora, mesmo estando assim em espírito presente entre vós, eu prometo também que algum dia eu retornarei a este mundo, onde vivi esta vida na carne e onde tive a experiência de simultaneamente revelar Deus ao homem e de conduzir o homem a Deus. Muito em breve devo deixar-vos e retomar o trabalho que o Pai confiou às minhas mãos. Entretanto, tende bastante coragem, pois eu voltarei dentro de algum tempo. Nesse interim, o meu Espírito da Verdade para um universo irá confortar-vos e guiar-vos. Agora me vedes na fraqueza da carne, mas quando eu voltar, será em poder e em espírito. Será em poder e em espírito. O olho da carne contempla o Filho do Homem na carne, mas apenas o olho do espírito verá o Filho do Homem glorificado pelo Pai e surgindo na terra em seu próprio nome. A época da volta do Filho do Homem, todavia, é conhecida apenas nos conselhos do paraíso. Nem mesmo os anjos dos céus sabem quando isso ocorrerá. Contudo, vós devereis entender que quando este evangelho do reino houver sido proclamado a todo o mundo para a salvação de todos os povos e quando o tempo tiver alcançado sua plenitude, o Pai vos enviará uma outra outorga dispensacional, ou então o Filho do Homem retornará para julgar a idade. E agora, a respeito das atribulações de Jerusalém, sobre as quais vos falei, mesmo esta geração não passará antes que minhas palavras se cumpram. Mas a respeito da época do retorno do Filho do Homem, ninguém no céu ou na terra pode presumir falar. Mas devereis ser sábios a respeito do amadurecimento de uma idade. Devereis estar alerta para discernir os sinais dos tempos. Vós sabeis que, quando a figueira mostra seus tenros galhos e folhas, é porque o verão está próximo. Do mesmo modo, quando o mundo tiver passado pelo longo inverno da mentalidade materialista e já discernirdes a vinda da primavera espiritual de uma nova dispensação,
devereis saber que se aproxima o verão de uma nova visitação. E, pois, qual é o significado do ensinamento que tem a ver com a vinda dos filhos de Deus? Não percebeis que quando cada um de vós for chamado a abandonar a sua vida de luta e passar pelo portal da morte, então estareis na presença imediata do julgamento e face a face com os fatos de uma nova dispensação de serviço no plano eterno do Pai infinito? O que todo mundo deve encarar como um fato real ao final de uma idade, vós, como indivíduos, deveis cada um, com toda certeza, encarar como uma experiência pessoal, quando alcançardes o fim da vossa vida natural e passardes a confrontar-vos com as condições e as demandas inerentes à próxima revelação na progressão eterna dentro do reino do Pai. Dentre todos os discursos que o Mestre fez para os seus apóstolos, nenhum se tornou tão confuso nas suas mentes como o pronunciado nessa terça-feira à noite, no Monte das Oliveiras, a respeito das duas questões que consistiram na destruição de Jerusalém e na própria segunda vinda. E os escritos subsequentes, baseados nas memórias sobre o que havia sido dito pelo mestre, nessa ocasião extraordinária, não concordam entre si. Consequentemente, como os registros foram deixados em branco, no que dizia respeito a grande parte do que havia sido dito naquela noite de terça-feira, muitas tradições surgiram e, logo no alvorecer do segundo século, um apocalipse judeu sobre o Messias, escrito por um homem chamado Celta, que era ligado à corte do imperador Calígula, foi integrado ao Evangelho de Mateus e, subsequentemente, acrescentado, em parte, aos registros de Marcos e Lucas. Foi desses escritos de Celta que a parábola das 10 virgens apareceu. Nenhuma parte do registro dos evangelhos jamais sofreu erros na sua construção, geradores de tanta confusão como o do ensinamento desta noite. Mas o apóstolo João nunca se deixou confundir desse modo. Ao retomarem a sua marcha para o campo, esses 13 homens mantiveram-se sem falar e sob uma grande tensão emocional. Judas havia finalmente confirmado a sua decisão de abandonar aquele grupo. Era tarde quando Davi e Zebedeu, João Marcos e alguns dos discípulos principais acolheram Jesus e os 12 no novo campo. Os apóstolos, contudo, não quiseram dormir, queriam saber mais sobre a destruição de Jerusalém, sobre a partida do Mestre e sobre o fim do mundo. Obrigado, Yara. Puxa Obrigada. vida, que texto legal. Alguém Muito. quer traçar algum comentário, observações, perguntas? Diga, Todas, Roberto. todas. Diga, Roberto. Henrique, você pode colocar os 3 primeiros parágrafos na tela? Sim, posso, sim, claro. Olha, o meu comentário geral é que aí está tudo a respeito da segunda vinda. A segunda vinda pessoalmente ao nosso mundo numa era posterior. A segunda vinda no sentido da vinda do Espírito da Verdade. E na verdade, não uma segunda vinda dele vindo a nós, mas de nós indo até ele, no sentido que todo mundo individualmente. Para ver se está Ao... ao vivo. E não está. Eu não estou
conseguindo Angélica, mexer. você pode fechar seu microfone, Angélica, por favor? Diga, Roberto. E essa nossa, esse término individual que todos nós vamos viver quando concluirmos a nossa vida aqui e ressuscitarmos. Então, olha só, supondo, eu acho que é um parágrafo mais à frente, Henrique. Ó, isso, deixa eu ver. Que ele fala que envia o Espírito da Verdade, que ele fala agora vocês me veem no olho da carne, mas vocês me verão com o olho do Espírito, é isso. E essa questão da segunda vinda, eu já vi tanto nesse final de milênio, vai vir o fim do mundo, e Jesus vai aparecer, mas eu acho que sempre essa interpretação é a respeito de uma vinda física do Mestre. E a maioria de nós que se focaliza muito nessa vinda física dele para a Urântia como um todo, às vezes não percebe essa interpretação individual da vinda do Espírito de Jesus para cada um de nós individualmente. Ó. Agora me vedes na fraqueza da carne, mas quando eu voltar, será em poder e em espírito. O olho da carne contempla o Filho do Homem na carne, mas o olho do Espírito verá o Filho do Homem glorificado pelo Pai surgindo na terra. Então, eu acho que para cada um que busca Jesus Cristo no lugar certo, qual seja o coração espiritual da própria alma e mente, vai encontrá-lo. Só que o lugar certo é em espírito e verdade, no interior de cada um de nós. Sem esse entendimento, a gente fica buscando, com uma visão materialista, a segunda vinda dele, que vai ocorrer, talvez lá na frente, quando a Terra estiver estabelecida em luz e vida, mas a gente fica buscando a segunda vinda dele materialmente, sem encontrar essa segunda vinda dele em espírito e verdade no nosso próprio coração. Obrigado, Roberto. Diga, Chuchu. Na verdade, eu vou concordar com bastante do que o Roberto falou. Porque, para mim, eu acho que Jesus está dizendo, desculpa, Jesus está dizendo que a sua volta ela será um evento espiritual e não uma manifestação espetacular, aquela que todos os judeus daquela época estavam esperando, né? Jesus tenta passar, eu acho que o reino de Deus ele deve primeiro crescer no coração dos homens e das mulheres, claro, antes do que qualquer outra vinda possa ser compreendida de uma forma correta, né? Então, por isso que primeiro a gente vai vê-lo com os olhos do espírito, né? E não com os olhos da carne, pelo menos foi isso que eu entendi. E ele fala também que ninguém sabe, nem os anjos do céu sabem qual é o dia e a hora que ele vai aparecer. E é por isso que todo mundo tem que estar preparado, né? Todos os dias a gente tem que estar preparado para recebê-lo, ou no nosso coração, ou em vida mesmo. Eu acredito que se ele aparecer alguma vez na carne, será quando a gente já tiver em luz e vida, não vai ser por agora, não. Então, por agora, a gente vai recebê-lo no nosso coração, e quando a gente morrer, se a gente for para as morôncias, e se a gente chegar até Salvento, a gente vai receber o abraço dele. Então, a gente vai encontrá-lo, olhá-lo nos olhos, que nem ele fala, né? A gente vai enxergá-lo, olhar nos olhos dele.
Então, mas isso quando a gente estiver mais adiante na nossa carreira ascensional. Então, como é que a gente recebe ele no nosso coração? Cultivando os frutos do Espírito, né? Mantendo a fé, praticando o amor, a misericórdia, a gratidão, a alegria, né? Dedicando-se à busca da verdade. Cada um tem o seu jeito próprio, eu acho que, de fazer isso. E evitar, né, as especulações sobre o final dos tempos, que tanto, como disse o Roberto, tantas religiões fizeram e ainda fazem, né? Tentando prever a segunda vinda de Jesus. Mas o próprio Jesus fala para a gente que isso é uma obsessão que não faz sentido, porque a volta de Jesus ela vai acontecer quando cada um de nós aceitar os valores do reino de Deus e cumprir, né, a vontade de Deus, que é o nosso aperfeiçoamento, ser de perfeitos como eu sou perfeito. Acho que é isso. Obrigado, Chuchu, muito legal. Oi, Daniela. Oi, boa noite. Só uma dúvida que eu fiquei aqui. No livro de Urântia, não, eu tinha entendido que no livro de Urântia cita que Jesus iria retornar, como se fosse uma próxima vinda dele mesmo. Eu gostaria só de saber se isso consta no livro ou não, porque eu ouvi a opinião da Sueli e ouvi o Roberto. Mas, enfim, fiquei com essa, porque eu tive a impressão que vi isso. Sua impressão está correta, Daniela. Jesus certamente vai retornar e estará aqui entre nós. Quando isso vai acontecer, digo, quando a presença pessoal dele se fará entre nós, nós não sabemos. Quando eu falo presença pessoal, não significa presença na carne. Ele pode se fazer ver para nós em espírito quando nós tivermos alcançado o desenvolvimento espiritual necessário. Na verdade, grande parte dos problemas do cristianismo, desde seus primórdios até o dia de hoje, são decorrentes dessa fala de Jesus aí, porque os apóstolos, de fato, embora confiassem muito nele, tivessem muita fé nele e o amavam tanto que nenhum deles abandonou o trabalho do apostolado depois que ele foi embora, e muitos até foram martirizados. Então, eles de fato criam em Jesus, eles de fato tinham convicção de que Jesus era o Filho de Deus. O grande problema dos apóstolos, assim como de muitos discípulos de Jesus, é que eles não conseguiram entender a mensagem que Jesus lhes passava, que, diga-se de passagem, era muito clara. Jesus nunca fez mistério, nunca colocou para os apóstolos alguma coisa que fosse, que requisitasse elucubrações mentais, ilusões, para poder entender o que ele estava falando. Ele literalmente era muito claro nas coisas que ele colocava. Em alguns trechos do livro de Urântia, tem passagens onde o pessoal, os reveladores, nos dizem que o grande problema das revelações é que a humanidade tende a ajustar as revelações para as suas crenças, para aquilo que elas trazem de bagagem dentro de si. Então, isso aconteceu também com Jesus. O que eles acreditavam? O que os judeus acreditavam? Que existia um Messias que ia vir salvar o povo judeu
apesar de Jesus ter expandido essa população, que não só a judaica, então eles acreditavam que vinha para salvar o povo judeu, trazer prosperidade, se sentar no trono de Davi, e toda aquela conversa de poder de um reinado que deveria acontecer aqui. Então, acho que quando Jesus dizia que o reino dele não era deste mundo, talvez a interpretação que eles fizessem é sim, Jesus é um ser espiritual, mas ele vai implantar esse reino espiritual aqui entre nós, aqui na Terra. É ele, Jesus, né? E, bom, muitas confusões surgiram a partir disso. A gente vê que Jesus, estando ainda em Jerusalém, primeiro os apóstolos não entendiam por que Jesus tinha ido lá desafiar os sacerdotes do templo, sabendo que os sacerdotes queriam matá-lo. Segundo, não entendiam as explicações e as palavras, o sermão, as oratórias de Jesus junto ao público. Eles achavam que Jesus não estava tirando a devida vantagem daqueles momentos. E mais, alguns, como é o caso de Judas, acharam que Jesus era uma vergonha. Jesus estava envergonhando o povo judeu, não era o que ele esperava. Então houve, assim, muitas surpresas, muitos desentendimentos, muitos abandonos durante esse período, porque eles realmente estavam atônitos. Eles não entendiam bem o que Jesus falava. Aí Jesus dizia: Olha, Jerusalém vai ser destruída. Então, para eles, a destruição de Jerusalém só podia acontecer se houvesse o fim do mundo. Não tinha como Jerusalém ser destruída se não fosse com o fim do mundo. E quando Jesus dizia para eles que ia voltar algum dia na terra, eles faziam a ideia que isso ia acontecer logo depois da destruição de Jerusalém, que essa destruição talvez acontecesse por uma manifestação da ira de Deus, para que Jesus voltasse e estabelecesse o reino que eles tanto ansiavam. Então, era assim, eram pessoas que estavam na iminência de perder o seu líder na carne. Todos eles estavam conscientes, porque Jesus já havia anunciado repetidas vezes que ia morrer e que ia abandoná-los por um tempo. E então eles estavam desesperados. Como é que nós vamos ficar aqui acéfalos? Jesus não vai nos abandonar, ele vai voltar daqui a pouquinho. Então, muitas histórias sobre Jesus foram construídas exatamente em cima desse mau entendimento que os discípulos tinham das palavras que Jesus proferia, buscando ajustar as palavras dele às suas próprias expectativas, né? Não, eu espero que o Messias chegue, tudo bem, vai implantar aqui um reino espiritual, mas vai ser aqui entre nós, vai assumir em poder e glória, vai estar aqui, nós vamos estar sentados do lado dele, blá, blá, blá. Então, a verdade é que eles tinham que, de alguma forma, satisfazer essa necessidade deles de ter um líder, uma presença física de um líder entre eles. Eles ansiavam absurdamente pela volta de Jesus, quando ele os deixasse aqui. E esse negócio, como tinha que explicar mais tarde a morte de Jesus e a própria ressurreição dele, acabou ganhando corpo. Jesus está voltando aí daqui a alguns dias. E estão esperando até hoje que ele vote. Todo mundo interpretou errado. O Roberto posicionou bem, a Sussu também. A primeira volta de Jesus
foi o Espírito da verdade, que ele trouxe para todos nós. Nós conseguimos ver o Espírito da verdade? Não, mas ele já antecipou. Vocês vão me ver com os olhos do Espírito, não com os olhos da carne. Então, provavelmente, o Espírito da verdade, para um ser espiritual, é visível. Não sei como funciona isso daí. Mas os apóstolos, então, se equivocaram absurdamente. Eles não entenderam nada do que Jesus passou para eles essa noite e gastou esse tempo todo falando aí. E quando a gente fala que a religião de Jesus foi deturpada, porque foi criada uma religião sobre Jesus e não propagada a religião que Jesus pregava, é exatamente esse o tema. Não, Jesus veio aqui para salvar os homens, salvar a humanidade, vai assumir o reino dele entre nós aqui, vai morrer, vai ressuscitar e vai estar presente entre nós dentro de alguns dias para fazer as dispensações e tudo mais. E essa religião de Jesus é que criou a maior parte dos mal entendidos que existem na religião cristã de hoje. A religião de Jesus é muito simples. Deus é nosso Pai e todos nós somos irmãos. Essa é a religião de Jesus. Não existe outras perengas e coisas que a gente possa ficar imaginando. E quando ele fala que o reino não é material, ele está sendo literal. Meu reino é espiritual. Nós temos uma dificuldade de compreender isso, porque para nós a matéria é real e o espiritual não é real. Então é aceitável, é compreensível que os apóstolos tenham tido todas essas dúvidas e tenham distorcido dessa maneira os ensinamentos. Então, Jesus de fato vai voltar. A promessa dele não é em vão. Mas, como ele mesmo disse, ninguém sabe que dia que eu vou voltar. Tem algum momento lá que ele fala que quando todos nós tivermos alcançado o evangelho dele, será o momento dele retornar entre nós. E por isso mesmo, os reveladores especulam de que a possível volta de Jesus vai acontecer quando nós alcançarmos luz e vida. A gente não pode se enganar achando que Jesus vai voltar agora para nos julgar, para decidir sobre o nosso destino e o nosso futuro e para dirigir os desígnios deste planeta como se um homem fosse instalado aqui liderando esta multidão. Isso não vai acontecer. O trabalho de Jesus já foi feito. Ele já deixou aqui o evangelho dele. A nossa responsabilidade é assimilar, compreender e praticar esse evangelho. E aqueles que assimilam essa ideia podem perceber a presença dele entre nós por meio do Espírito da Verdade, que é muito confortador. Cada vez que nós procuramos por ele, aqueles que têm fé percebem o seu guiamento. E claro, é, quando a gente morrer, que provavelmente vai acontecer antes da gente chegar em luz e vida no planeta, nós vamos nos encontrar com ele lá. Aí sim vai ter um julgamento, vai ter o juízo, esse negócio todo para cada um de nós, né? Mas é por isso que a gente tem que vigiar. Não porque ele vai vir amanhã, não porque ele vai vir a semana que vem, vai descer lá em Nova York, ou Chicago, ou São Paulo, ou Curitiba, seja lá onde for. Mas porque nós podemos morrer no minuto seguinte. Se nós morremos no segundo seguinte, nós certamente vamos nos encontrar com ele.
E é nesse momento que nós temos que vigiar, esse momento é que nós temos que cuidar, porque ele vai vir aqui. Jesus vindo aqui não vai fazer nada de mal para nenhum de nós, nem nos julgar, nem fazer nada que a gente possa imaginar que ele vai descer com a justiça dele, etc. Aliás, nem é ele que faz esse julgamento. Então, essa é a ideia. Mas, Aélio, eu falei demais, você ficou aí esperando, me desculpe. Pode continuar Você- falando aí. Tá muito bom, estou gostando. Vamos dar Mas espaço para os outros aqui. vamos dar uma contribuição aqui. São 9 parágrafos, em parágrafos extensos. Cada parágrafo desse traz algumas particularidades interessantes. Para eu não ser demasiado prolixo, eu vou, eu vou fazer uma abordagem diferente. Podia pôr, por favor, o, o item, o parágrafo, eu fiz marcação em todos, vamos lá, no 3. Vamos começar no 3. 2.3. Tá lá. Vamos lá. Ali mais para o finzinho diz assim: e assim também eu, depois que meu Pai investir-me de todo o poder e autoridade, continuarei. Essa palavra continuarei vale um destaque garrafal, junto de vós, na vossa sorte, e prosseguirei. Também vale um destaque, guiando-vos nos assuntos do reino, por intermédio da presença do meu Espírito, que em breve será vertido sobre toda a carne. Agora, lá no fim, na última frase. Nesse interim, o meu Espírito da verdade, para um universo irá confortar-vos e guiar-vos. Então, o livro Durante já vem falando sobre isso. Muitos de nós, do movimento durantiano, confundimos o Espírito da verdade como sendo o próprio Jesus, mas não é o Espírito da verdade. Bom, não vou fazer explicações, porque o texto fala por si só. Vale lembrar que nesse documento, especificamente nesse tópico, a curiosidade dos discípulos era sobre a segunda vinda do Mestre. A segunda vinda do Mestre. E quando Jesus estava falando, lá no ano 30, vale dizer, eles ficavam especulando. Já foi falado aqui antes, o Henrique foi muito feliz na fala, que aquela geração, não apenas os discípulos, mas todos aqueles ouvintes, ao ouvir diretamente de Jesus, faziam a própria interpretação do que ouviam. Aí você diz, mas é um bando de ignorantes, um bando de idiotas. Não é possível, Jesus falou uma coisa, eles enxergaram outra, interpretaram outra, só pode ser um bando de tolos. Mas eu me incluo entre esses tolos, passados aí quase 2000 anos da partida de Jesus, eu me incluo entre esses tolos. Por que que eu me incluo entre esses tolos? Que alguns daquela geração estavam, como Jesus havia falado da destruição do templo, e falou naquela semana mesmo, naquela semana de Páscoa, da destruição de Jerusalém e da destruição do templo. Nós já vimos em documentos recentes falar sobre, sobre isso. Vale destacar apenas como vai estar apenas para fazer um posicionamento histórico, que aqueles apóstolos, eles não eram de Jerusalém, eles não eram da Judéia, eles eram do norte da Palestina, que nem existia Palestina, mas assim, isso é para facilitar nosso entendimento. Eles eram do norte, eles eram da Galileia. E o fato é que quando Jesus foi morto em Jerusalém, eles se esconderam, porque eles estavam cagados de medo, para falar o mínimo. Ou seja, eles não tinham a menor pretensão de permanecer em Jerusalém. Ou seja, quando se refere a um evento de destruição, cerco de Jerusalém, destruição do templo em Jerusalém, na Judéia, é certo que esses apóstolos não estariam mais em Jerusalém. Nós vimos lá no documento 140
sobre a história de cada um dos apóstolos, e 7 deles foram mártires, mas todos eles, sem exceção, não ficaram em Jerusalém, eles vazaram dali, eles vazaram. Não ficaram ali de bobeira. Eles foram embora para cá, para colar, e sim, vazaram, fugiram. Apenas contextualizando. Mas vamos seguir. Eu tenho um medo enorme de ser prolixo em demasiado, mas vamos prosseguir. Estou pulando aqui, eu fiz vários destaques, mas estou pulando. Aqui, vale no 5. Põe o 5, por favor. Tá lá. Vamos lá. Eu vou ler. Aqui é pequeno, dá para ler tudo, mas vamos lá. Contudo, e eu estou destacando, entre aspas, a palavra de Jesus. Não é interpretação do revelador ou um corte para justificar. Eu estou falando que está entre aspas, foi Jesus que falou. Então vamos lá. E eu estou aqui assumindo que Jesus não estava enrolando aqueles pobres coitados, e menos ainda está enrolando a mim, 2000 anos depois. A época da volta do Filho do Homem, todavia, é conhecida apenas nos conselhos do paraíso. Jesus falou com todas as letras, gente. Nem mesmo os anjos do céu sabem quando isso ocorrerá. A gente ouve um monte de bobagem aí, ligando um evento ao outro, tá? Mas é que ele está dizendo, com todas as letras, não para aquela geração. Está falando para mim, para você, para nós, que estamos aqui sentadinhos, bonitinho, tomando cerveja. Ou café, sei lá. Contudo, vós deveríeis entender que quando este evangelho do reino houver sido proclamado a todo mundo, aí já está dando uma sinalização de quando vai acontecer. Todo mundo, o evangelho não chegou para todo mundo ainda com todas as tecnologias, que não chegou ainda para todo mundo. Mas ele diz aqui, para a salvação de todos os povos, ou seja, o evangelho tem que chegar, porque ele não é destinado especificamente a um perfil histórico ou na linha do tempo. E quando tiver alcançado sua plenitude, ou seja, quando tiver, sim, chegado a todo mundo, agora, aqui tem a pegadinha, e na verdade, para mim, é uma revelação importante. O Pai vos enviará uma outorga dispensacional. O que é outorga? Na verdade, está escrito outra outorga dispensacional. Ou então, como opção, o Filho do Homem retornará para julgar. Ele está dando duas hipóteses. Tem muitos aqui que estudam durante e falam que pode vir um filho magisterial. Não vou falar de filho magisterial, mas quem tiver curiosidade, pesquise. Seguindo, mas Jesus não era um filho magisterial. Agora, sim, especificamente, que era a curiosidade daquela geração, e para nós, o que era futuro para eles, para nós é passado. Então, para nós é mais fácil de entender. Vamos lá. Aspas, ou seja, Jesus está falando, não é o revelador que está falando. E agora, a respeito das atribulações de Jerusalém. Nós sabemos que Jerusalém e o templo, o segundo templo, foi destruído no ano 70. Jesus está falando isso no ano 30. Ele está olhando 40 anos à frente. Ele está dizendo assim, e agora, a respeito das atribulações de Jerusalém, ou seja, quando o templo for destruído e a cidade for cercada, sobre os quais vos falei, ele tinha falado mesmo, nós vimos aqui, mesmo esta geração, que para quem eles estavam falando, não estava falando para mim nem para vocês, não passará antes que minhas palavras se cumpram. Mas a respeito, ou seja, da época do retorno do Filho do Homem, ninguém no céu ou na terra poderá presumir. Ele está divorciando um assunto do outro. Quem relaciona... Aí diz, não, mas tudo bem, a destruição do templo de Jerusalém, ok. Mas uns associam agora, estudando o Apocalipse, que todas essas palavras, todo ensinamento está no presente, é oportuno, é agora, na nossa geração. Nós somos aquela geração. E desde criança eu ouço dizer que Jesus já está chegando para muitos que já se foram. Mas vamos lá. Eu disse que era longo, e já estou falando demais. No 7, o que todo mundo deve encarar como um fato real, fato, ao final de uma idade, vós como indivíduos, não como
coletivo, mas como indivíduos, cada um como indivíduos. Deveis cada um, com toda a certeza, encarar como uma experiência pessoal quando alcançardes o fim da vossa vida natural e passardes a confrontar-vos com as condições e as demandas inerentes à próxima revelação na progressão eterna dentro do reino do Pai. Ou seja, não precisamos ter ansiedade esperando que haja um evento como a segunda vinda de Jesus e na nossa geração para o nosso deleite pessoal. O fato é que nós temos essa experiência pessoal e essa chegada de Jesus já pode ter acontecido ou está acontecendo nesse exato momento para cada um de nós individualmente. Onde mais que eu fiz uma marcação? Eu já falei demais, eu vou encerrar. Obrigado. Obrigado, Aélio. Tudo bem. Alguém mais gostaria de se manifestar sobre esse texto aí? Só para esclarecer, que o Aélio falou, mas ele não explicou. Então, os filhos magisteriais, né, seriam os avonais que vêm quando há uma dispensação. Então, se não tem a outorga do, de um filho criador, vem um avonal para fazer esse fechamento. Obrigado. Oi, Fernando. Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Que prazer estar aqui. Eu cheguei atrasado, dormi, dormi mais do que deveria antes desse encontro, mas que decepção para muitos cristãos evangélicos, né? Os evangélicos é que mais pisam e repisam nessa questão, né? Acredito que os primeiros cristãos também faziam isso e aguardo até hoje com ansiedade a volta de Jesus para resolver todos os problemas planetários, pessoais, né, de congregação, e é uma pena que não chegam e não querem chegar a um conhecimento tal de que essa volta de Jesus não é literal, né, não é corporal, como muitos aguardam. E eu fui evangélico e ansiava muito, né, pela volta de Jesus, mas a revelação é clara, né? E é preciso ter humildade para aceitar, né? Aceitar essas verdades. E infelizmente os os primeiros cristãos e até os seguidores do mestre não quiseram, né? Não quiseram entender essa questão e erroneamente passaram às gerações seguintes um conceito errado, né, da volta de Jesus. E é preciso ter humildade, ter clareza e termos até coragem de falar com essas pessoas, né, sobre a volta de Jesus, que não é como se pensa, não é como a Bíblia conta, né, e narra, né? E é uma tarefa hercúlea e arriscada até, né, de nós fazermos essa passarmos esse ensinamento conforme foi foi passado aos primeiros cristãos e como está escrito no está registrado na revelação. Eu agradeço pela atenção, desculpe por enrolar demais até chegar ao ponto que eu queria chegar, ok? Estamos juntos, meus irmãos. Imagina, Fernando. Muito obrigado. É, olha, gente, já foi falado aí, né, que algumas religiões se fundamentam muito sobre a pessoa de Jesus, e daí que vem essas distorções que fazem com que muitos religiosos, muitos cristãos entendam, na cabeça deles, de que Jesus veio a este mundo para nos salvar com seu sangue. Para muitas religiões, esse é um ponto crítico
Porque essa salvação com o sangue de Jesus só aconteceria para cada um se você acredita nisso. E não, Jesus veio aqui nos salvar com o seu sangue. E daí derivam um monte de ideias e conceitos errados, como, por exemplo, a ideia de que o nosso Pai teria sacrificado o filho dele para nos salvar. Então, que pai que faz um negócio desse? Né? E aí muita gente diz o seguinte: olha, se você não acredita que Jesus veio com seu sangue nos salvar, é, você está condenado, porque Jesus está chegando aí e ele vai dizer: você não acreditou, você vai para o inferno. Então, tem muita gente, muitos cristãos, que têm na sua mente, na sua ideia, na sua concepção, essa ideia de que Jesus veio nos salvar, nos salvou com seu sangue, a sua morte, foi isso que ele fez, e que nós temos que acreditar nisso para poder merecer a nossa salvação, porque foi ali que Jesus teria nos redimido e religado a Deus, desde que nós aceitemos essa ideia, e de que, aceitando essa ideia, Jesus está chegando e quem entende as coisas dessa forma vai se salvar. Na verdade, Jesus, sim, veio oferecer uma salvação para todos nós, a salvação para aqueles que compreendem que Deus é nosso Pai e que todos nós somos irmãos. Esse é o Evangelho de Jesus, essa é a salvação que ele está pregando. Se você aceita no seu coração que Deus é nosso Pai e que todos nós somos irmãos, e desenvolve esse amor dessa relação de pai e filho e irmãos, você entra no reino dos céus e está salvo. Então, num certo sentido, tem fundamento que Jesus teria vindo nos salvar, na verdade, oferecer uma oportunidade de salvação. Mas não porque ele derramou o sangue dele, a gente achar que derramou o sangue para nos salvar, não salva coisa nenhuma, porque eu posso achar, não, ele morreu lá na cruz, foi para me salvar, então eu já estou salvo, não preciso fazer mais nada, né? Já, Jesus já fez a parte que eu tinha que fazer por mim, eu acredito que ele fez aquele negócio da maneira certa, e eu já estou acertado com Deus, né? Então, esse é o maior erro dos cristãos ao longo desses séculos todos. Essa má interpretação da morte de Jesus, da volta de Jesus entre nós, e é isso que tem trazido tantas discordâncias. Vocês viram aí numa passagem que nós lemos aí junto com o Aélio leu para a gente aí, né? Dele falando, olha, eu vou voltar quando este evangelho, quando este evangelho que eu estou entregando a vocês, alcançar toda a humanidade em sua plenitude. É por isso que os reveladores falam, ou supõem, que o momento da volta de Jesus seria quando nós chegássemos em luz e vida, porque Jesus disse: não se enganem. Esse ensinamento, essa religião que eu estou dando a vocês, de que Deus é o nosso Pai, todos somos irmãos, acreditem em mim. Um dia, esse ensinamento vai governar este mundo. Quando isso vai acontecer? Quando todos nós tivermos entendido essa mensagem de Jesus, estivermos vivendo e praticando essa mensagem de Jesus, aceitando que Deus é nosso Pai
e que todos nós somos irmãos, e agindo como tal, quando isso acontecer, nós chegamos na plenitude. Então, mais literal do que Jesus deixou para a gente ali, mas, como nós falamos, não tem jeito. Nós buscamos adaptar aquilo que nos é passado às nossas crenças, às nossas conveniências, às nossas próprias ideias. E muitas vezes é difícil demover as pessoas de alguma dessas crenças. Aliás, esse não é o nosso trabalho, afastar de ninguém as crenças individuais que cada um tem. O nosso trabalho é viver o Evangelho de Jesus, né? E por meio desse Evangelho, fazer com que todas as pessoas se sintam atraídas por nós para chegar e alcançar Jesus, né? Muito bem. Algum outro comentário? Eu quero crer no que eu estou entendendo, que o reino de Deus, desde que Jesus esteve aqui, ele foi apresentado e, paulatinamente, à medida que as pessoas vão tendo mais entendimento dessa verdade, né, desse espírito da verdade, a gente vai vendo um processamento de um despertar da consciência que se expande e, atualmente, com as tecnologias e a tecnologia humana dentro de nós, vai respondendo muito rapidamente. É como você disse, né, Henrique? Aquele que busca, encontra o Pai. E busca, no sentido assim, de uma participação para a sua vida, no sentido de um propósito e de um sentido de vida, e isso vem muito rapidamente para a nossa consciência. Então, eu, na minha maneira de compreender, eu acredito que esse processamento ele vai continuar cada vez mais rápido para quem já está dentro desse relacionamento com o Evangelho que traz essa linguagem da religião pessoal, individual. Porque eu converso muito com pessoas de outras religiões e está todo mundo esperando uma manifestação, não apenas carnal, mas externa de salvação, de um Jesus carnal, material, externo a cada um de nós, seres humanos. Quando aqui a gente está conversando e eu estou entendendo que é o tempo inteiro interno, para a gente ter um preparo para esse encontro, né? Assim, onde que eu visualizo ainda como uma visualização imaginativa de um retorno de vou colocar Deus, né? Em todas as mudanças transformacionais que estão para acontecer e vão acontecendo muito rápido. Eu não sei aqui se vocês viram um filme que está passando, que chama Conclave. E esse filme, ele mostra como que vai acontecendo dentro da instituição religiosa essa compreensão do Pai. O que é que vai ganhando espaço cada vez mais rápido? Antigamente, a verdade parecia, né, que levava muito tempo para as verdades aparecerem. Então, toda a maldade levava muita vantagem. Hoje, a gente vê assim que, por uma questão de segundos, não é mágica, é consciencial. É acesso que a gente pode ir adquirindo a essa compreensão para que a gente possa mudar dentro de nós, para que a gente possa estar evoluindo, né? Então, eu vejo como
quando ele fala no livro aí que a gente está lendo, né? Livro de Urântia, estejam preparados. Eu não sei se tem como a gente preparar para algo que parece assim anunciado tão maior que a gente, mas eu acho que a gente já está se preparando quando a gente está aqui nesse encontro, quando aqui a gente já está concebendo a abertura para uma aceitação do que tem nos transformado. Hoje uma pessoa me perguntou, esse negócio que você estuda, como é que chama mesmo? Eu falei, Urântia. Aí ela me falou assim: o que que tem acontecido com você nesse estudo? Eu falei: olha, eu percebo que eu estou me tornando uma pessoa mais real, menos mágica, no sentido, até tem muita magia dentro de cada um de nós, mas assim, a mágica distorcida das ilusões que a gente, né, facilmente tece dentro da nossa mente, de que o mundo é de um jeito ou é de outro, deveria ser assim assado, quando a gente tiver entendimento que a realidade é uma forma de vermos a vida como ela chega, como ela se mostra, isso vai dizer que nós estamos juntos, ou pelo menos mais próximos uns dos outros, nesse entendimento, nessa forma da gente agir. Então, eu penso que o evangelho é um processo, sabe, dentro de cada ser humano, da forma como nós todos aqui, né, da forma como que a gente vai concebendo e vivendo já esse evangelho onde a gente está, no nosso lugar pessoal. E eu acredito que isso vai dar um boom tecnológico, humano-tecnológico, cada vez maior. Tem tanta coisa. Nesse filme, tem uma coisa que acontece dentro da reunião lá dos cardeais. Eu não sei, assim, rapidamente a história da morte do Papa e da substituição dele. E quando está para acontecer isso, tem uma hora que uma coisa externa estoura, uma bomba, né, que é do mundo, estoura ali dentro. Mas eu acho que tem uma coisa rápida que vai mexendo com nós, porque essa história dentro de nós é mais do que uma história, é a nossa vida, né? Então, à medida que a nossa vida vai se assemelhando uns aos outros, no entendimento claro de uma realidade que a gente precisa estar cada vez mais enxergando, isso é importante, isso faz parte do Evangelho, porque é isso que nos posiciona de uma forma diferente. É como você falou, o Roberto posicionou bem, a Sueli posicionou bem, e se todos nós formos falar, nós podemos ir posicionando bem nesse sentido mesmo de comungando, né, com essa consciência maior. Então, são essas coisas que estão passando dentro de mim que eu acho que, assim, que eu sinto como um processo que nos ajuda a posicionar, estarmos mais juntos nesse processo mesmo. Obrigado, É Ian. isso, é isso. Eu estou Oi, Balma. pensando. Você pode abrir seu microfone, Balma. Microfone que eu tenho aberto. Ok, abri. Então, estava Beleza. querendo comentar que a coisa mais difícil que eu encontrei foi compreender a simplicidade com que Jesus fala dentro de você. E a gente entender que Jesus não morreu. E essa forma da comunicação dele é uma forma tão suave, tão simples, que a gente sempre, por não compreensão dessa simplicidade, a gente sempre reveste isso com tantos floreados intelectuais e externos, né, e tantos raciocínios, exatamente porque a gente não ainda entendeu que essa comunicação ela é
é extremamente eficaz e ela se comunica diretamente com você. E um fato que tem no livro de Urântia, interessante, é que ele compara a uma situação da criança quando ela fala e inventa um alter ego dela e fica se comunicando com um ser imaginário com quem ela se comunica com a maior simplicidade. E o livro reflete sobre essa questão, dizendo que a comunicação de Jesus com o ser consagrado à sobrevivência dele e, o interesse dele em ser puro como o Pai, perfeito como ele, é uma comunicação assemelhada de uma criança com o alter ego dela, né? Quer dizer, é uma coisa muito interessante. E é exatamente assim. Quer dizer, não tem floreado, não tem toda essa influência da religião. E no intuito de dar importância a uma coisa que eles não compreendem, eles procuram enriquecer esse fenômeno da relação do homem ansioso com Jesus dentro dele, assim como a comunicação dele com o ajustador do pensamento, que é uma coisa extremamente simples, né? E não adianta querer ensinar isso, né? Cada um vai compreendendo a proporção que vai avançando. E quem revela isso é o próprio ajustador dentro dele que revela, né, como essa comunicação se dá. Essa é uma observação que eu queria fazer, que é o fato de Jesus não ter morrido, né? Ele está dentro do homem, como ele está dizendo aqui, explicitamente está dizendo aqui no livro, né? E vai ficar dentro dele, orientando, eu não sei qual é o termo que ele usa aqui, mas que ele está dentro do homem, quer dizer, eu vou ficar dentro de você, está dizendo aqui nessa passagem, e orientando, depois que eu sair da sua visão material, né? E é exatamente assim. Isso não tem. Isso que está dizendo aqui é real mesmo. E o outro fato é a vinda dele, digamos assim, fora do homem. Isso não tem consequência prática, no meu modo de entender, para nós, né? Porque quando você se desliga do seu corpo material, você vai, você vai entrar num processo que vai terminar nele, né? Vai terminar em Jesus, né? Afinal de contas, nós estamos trabalhando nesse aperfeiçoamento com esse propósito, de chegar ao Criador desse nosso universo. Portanto, o fato dele vir ao nosso encontro, ou de a gente ir ao encontro dele, do ponto de vista prático, não tem um valor absoluto, né? Mas, do ponto de vista sentimental, é uma coisa fantástica, né? Que certamente vai sensibilizar muito, né, os seres que vão estar presentes nessa época, né, porque eles já são seres sobreviventes e certamente muito evoluídos, porque a sociedade, a comunidade já está em luz e vida. Então, eles vão ter a capacidade de compreender a vinda dele, essa segunda vinda dele, porque eles vão ter os olhos do Espírito. Ninguém vai compreender ele porque vai vê-lo novamente, fisicamente. É isso que eu estou entendendo, né? Eu também. Vai ter a possibilidade de compreendê-lo espiritualmente. Até porque eles internamente já viram, né? Já viram ele dentro de cada um, né? Então, a coisa que eu vejo, isso foi uma dificuldade, talvez a maior dificuldade que eu tenha tido é essa, né? De compreender a simplicidade da comunicação interior de Jesus dentro do homem.
E quando você compreende que aquela voz é uma voz do ensinamento dele, você fica surpreso, né? Diz, poxa vida, é isso aí. É muito interessante. Nós temos muita dificuldade de filtrar toda essa. A gente é muito maculado, né? Influenciado e maculado nas nossas observações interiores pela intelectualidade, pela influência da religião, né? A religião natural, que dificulta muito. Então é isso que eu queria comentar. Obrigado, Paulo. Vou aproveitar que você levantou essa questão aí. Eu queria mostrar aqui o texto, né, daquilo que você estava falando, né? Sim, cada um pode ver e interpretar aquilo que está escrito aqui. Então diz assim: e assim também eu, depois que meu Pai investir-me de todo o poder e autoridade, continuarei junto de vós, na vossa sorte, e prosseguirei guiando-vos nos assuntos do reino por intermédio da presença do meu Espírito, que em breve será vertido sobre toda a carne. Embora, mesmo estando assim em espírito presente entre vós, eu prometo também que algum dia eu retornarei a este mundo onde vivi esta vida na carne e onde tive a experiência simultaneamente revelar Deus ao homem e conduzir o homem a Deus, né? Então, tá aí o texto que estamos falando, para que cada um possa ver. Muito bem, Sidney, diga lá. Eu só vou mais ou menos repetir o que já foi dito, mas não sei como eles não conseguiram entender. Tudo bem que 2000 anos atrás era diferente, mas Jesus também disse anteriormente que o reino está dentro, é dentro da pessoa, não é fora. Então não existia essa ligação com Jerusalém, com essas coisas. Aquilo era físico. O reino está dentro da pessoa, é espiritual, não tem nada a ver uma coisa com ele. É isso que eu consigo entender da que ele disse. O reino está dentro de mim, quem não está fora, não está num templo, não está em lugar nenhum. Então, se o reino está dentro de mim, eu exercido corretamente, com uma boa moral, considero meus irmãos não só os que estudam o livro durante, mas toda a humanidade, eu estou trabalhando, né, para chegar lá. É mais ou menos isso. Obrigado. É isso aí mesmo, Sidney. Muito bem. Alguém Henrique, aqui? Oi, eu queria só completar uma coisa que, né, completa. essa questão que nós estamos entendendo juntos e percebendo juntos que se trata de dentro e não de externo, né? Até porque todas as ferramentas vão estando aqui à nossa disposição para a gente ir acessando mesmo essa simplicidade referida, que eu concordo que é assim mesmo também. Mas é assim, tem uma coisa acontecendo que está colocando o olhar das pessoas, de uma maneira geral, muito para fora, para ver o que está acontecendo no mundo, quais são as notícias, quais são as mudanças. E isso está desligando um pouco do estado interno dentro de cada um, de uma forma mais percebida, mais consciente. Então, grande parte das pessoas vão se afastando de si mesmos, vão se afastando dessa conexão consigo, que só é possível desenvolver quando você sente que você está dentro e que esse estar dentro é um estado interno.
e diz da sua pessoalidade, diz da sua totalidade, né? Então, esse caminho, eu acredito que ele vai ter, pelas próprias situações de vida que a gente está encontrando e está vivendo, eu acredito que a gente vai ter condição, enquanto raça humana, de dar alguns saltos aí, né? E quem tiver mais preparado, ou seja, mais vinculado, mais conectado com essa simples percepção de que é aqui dentro mesmo, talvez possa até ajudar mais um maior número de pessoas. Eu fico vendo como que o movimento urantiano está crescendo rápido, né, Henrique? Como que, assim, a tecnologia e todo o movimento desse crescimento está tornando possível a nível do mundo, internacionalmente, esse evangelho chegar com essa revelação, né? E deve ter outros aí. Você estava falando outro dia que tem pessoas que estão pegando essa verdade, essa revelação e preocupados em disseminar o mais rápido possível, né? Então, tem muita coisa acontecendo que provavelmente pode também despertar mais. eh, Como é esse caminho interno? Como é estar dentro, então? Como é sustentar-se dentro, né? Porque as promessas aí, equivocadas, são externas. Isso mesmo, Iara. Bom, a gente tem que se lembrar sempre que nós somos filhos imperfeitos de Deus. Uhum. Imperfeitos pressupõe ignorância, pressupõe equívocos, pressupõe desconhecimento, pressupõe uma porção de coisas, porque se nós somos imperfeitos, começa que nos falta conhecimento, nos falta ciência. Então, a humanidade, ela evolui muito lentamente. E mesmo dentro desse lentamente, ela tem altos e baixos, né? Mas ela vai evoluindo o tempo todo. A gente começa essa evolução por meio do desenvolvimento de uma religião evolucionária. Então, assim, a nossa religião de base, aquela que nós tomamos contato por primeira vez, não foi resultado de uma anunciação divina, não foi resultado de uma revelação divina. Foi resultado dos nossos medos, das nossas angústias. Então, à medida que os eventos iam se sucedendo, quando a gente não tinha uma explicação para aqueles eventos, a gente atribuía àquele evento uma força sobrenatural. E é a partir da nossa crença nessa força sobrenatural que nós começamos a desenvolver a nossa religião. Então, no tempo das cavernas ainda, o homem achava que, tá, nós já falamos isso outras vezes, a lua nova sumiu, então temos que sacrificar uma donzela para trazê-la de volta. Aí sacrificava a donzela e poucos dias depois a lua estava lá de volta, então deu certo, né? Então aquela crença ficava impregnada, até o momento em que a ciência descobriu, olha, não, não é assim. A lua ela vai e volta, não precisa matar ninguém, né? Como dizia lá o, o vampiro lá do Hotel dos Vampiros, que agora nem me lembro o nome, ele dizia, não vamos matar ninguém. Hotel Transilvânia. Hotel Transilvânia. Não vamos matar ninguém, vamos pedir uma pizza, né?
Então, a verdade é que a religião evolucionária, ela vem vindo com todas essas crenças que nós vamos somando a cada dia nela. Essas crenças são fruto do nosso medo, fruto das nossas angústias, fruto do nosso desconhecimento, da nossa ignorância, porque a gente não tem explicação para determinadas coisas. E a única explicação que nós encontramos é o sobrenatural. E isso evoluiu para influência de espírito mau, espírito bom e todo aquele negócio. Então, a nossa religião de base, ela é uma religião evolucionária. E o Pai e todos os seus assessores, descendentes, todos os seus auxiliares, filhos, eles não interferem nisso, eles permitem que essa evolução aconteça dessa forma. É necessário que a evolução se inicie dessa forma. Aí, de tempos em tempos, o Pai permite que a gente tenha uma revelação. Nós tivemos 5 revelações, né? Príncipe planetário, Adão e Eva, o príncipe de Salem, que venta Melquisedeque, Jesus, né? E, finalmente, o livro de Urante. Então, Deus se comunica conosco. Isso sem falar das possíveis, estou falando possíveis porque não é uma coisa que a gente tem certeza, das possíveis inspirações dos profetas que teriam sido iluminados em suas mentes por Deus para trazer algum conhecimento para a gente. Então, essas revelações que nos são trazidas, elas funcionam como um corretor de rumo dessas distorções que são geradas a partir da nossa religião evolucionária. Então, Deus vem e fala: olha, esse entendimento que você tem desse negócio aqui, na verdade, não é bem assim, é dessa outra forma aqui. Esse outro entendimento que você tem desse negócio aqui não é bem assim, é dessa outra forma aqui. E as explicações que os reveladores nos dão são lógicas, são naturais. Mas a gente tem uma tendência a pegar essa explicação que o revelador deu para ajustar nessa religião revolucionária que nós temos. A gente tem dificuldade em se livrar dessa religião evolucionária. E a prova disso está aí, nesse entendimento que os discípulos de Jesus, por mais que Jesus se esforçasse, não conseguiam abandonar a ideia de que Jesus ia implantar o reino espiritual aqui na Terra. E que ele viria com poder e glória e todo aquele negócio que é a história do Messias. Isso não saía da cabeça dos caras. Então, eles foram ajustando a ideia do reino espiritual e não material para, não, tudo bem. Então, não é material, é um negócio divino e espiritual. Mas esse espiritual vai acontecer aqui entre nós, aqui no meio, onde nós estamos. Nós vamos estar participando desse processo aqui, como se. Por quê? Porque eles não tinham ideia do significado de espiritual. Não conseguiam entender isso na mente deles. Então, esse processo evolucionário é o que faz com que a gente tenha tanta dificuldade de ir ajustando as pontas. Então, Deus se manifesta frequentemente através das revelações para nos explicar como as coisas são. E nós temos essa dificuldade para assimilar isso. Então, isso não é culpa exclusivamente dos apóstolos e seus discípulos. Nós também temos dificuldade
de entender e aceitar a revelação do livro de Urântia. Muitas vezes nós ajustamos as coisas a nosso pelo entendimento de como a coisa é. Com certeza, todos nós, inclusive eu, fazemos interpretações equivocadas de quando em quando sobre a questão do livro de Urântia, né? Então, qual é que é o propósito da revelação? O propósito da revelação é basicamente dois. Um é corrigir os desvios que a gente tem, né? Olha, não precisa sacrificar o seu primogênito para agradar a Deus. Não precisa fazer isso. Mata uma pombinha, que é a mesma coisa. Depois vem outro, Jesus, e fala: "Olha, não precisa nem matar a pomba. Você só precisa fazer a vontade de Deus e você vai estar lá, né?" Mas a gente tem dificuldade de assimilar isso aí. Então, o resultado, eu estava falando da onda evolutiva, que tem altos e baixos, mas sempre numa progressão ascendente. O cristianismo cometeu uma série de erros, é bem verdade. Mas o cristianismo trouxe uma elevação espiritual ao nosso planeta. Ele deu a conhecer Jesus a todos os homens e trazer uma nova inspiração do que é Deus, do que é o nosso Pai, do que é Jesus, do que é o nosso Micael, esse negócio todo. Apesar das distorções, nós passamos a conhecer o Filho de Deus, de alguma forma. Agora, a coisa foi apresentada de uma maneira errada. A religião de Jesus não era o que o cristianismo pregou. Então, eu estava falando dos altos e baixos, sempre numa progressão ascendente. Nós tivemos um momento muito alto com o cristianismo, que incrementou a fé e a religião das pessoas no mundo todo, uma boa parte da população, de uma maneira acentuada. Só que a maneira como isso foi feito agora está cobrando o preço. E que preço é esse? É o preço da desilusão de não encontrar nas nossas religiões as respostas que nós levantamos. E quando isso acontece, a gente fica descrente. A gente perde a credibilidade que tinha depositado, a gente deixa de acreditar naquela religião. A gente começa a desconfiar, duvidar, começa a enxergar só um processo de exploração. E tudo isso foi combinado com um crescimento extremamente materialista do mundo. Nos últimos 200 anos, nós vivemos um desenvolvimento materialista absurdo, onde todo mundo tem que ter, todo mundo tem que possuir. Não que no passado não tivesse, mas os atrativos que a gente tem agora nunca foram assim no mundo todo. Então, essa desilusão com a nossa religião, né, essa desilusão com o cristianismo, fez com que muita gente deixasse até de acreditar que existe um Deus. O ateísmo começou a se desenvolver. O secularismo foi desenvolvido pelas religiões aí tentando dominar o homem, e esse secularismo ele é largamente rejeitado pela humanidade hoje. Então ninguém quer saber, muita gente não quer saber das religiões por toda essa desconfiança que foi gerada. Então você olha, por exemplo, na Europa, que foi um continente exuberante do ponto de vista cristão, e hoje praticamente não tem mais ninguém cristão lá. E a população ateísta europeia está crescendo dia a dia por conta dessa desilusão.
e por conta do materialismo. Então, de novo, nós sempre temos um processo evolutivo que vem em ondas. Ele é sempre ascendente, nós estamos sempre caminhando para o lado certo. Mas ele tem altos e baixos. Nós estamos vivendo uma curva baixa agora, que é a curva da dominação materialista combinada com esse secularismo, que faz com que todos nós duvidemos da verdade, que nós percamos de vista os valores de Deus, os valores que nos foram trazidos por Jesus. E aí o livro de Urântia, os reveladores, nos dizem o seguinte: fala, olha, esta revelação ela está sendo antecipada neste mundo. Ela está sendo apresentada para que nós possamos desenvolver líderes e instrutores que estejam preparados para receber a multidão sedenta, faminta, de reencontrar a Deus. Nós estamos vivendo um dos momentos mais importantes da nossa civilização. O homem agora está atingindo o ápice da sua desilusão religiosa, da sua desilusão materialista. E quando isso chegar no final, a gente vai dizer: não, todo esse negócio aqui não deu certo. Não é aqui o nosso caminho. Nós temos que voltar para alguma outra coisa, nós temos que voltar para Deus. Esse é o propósito do livro de Urântia, nos preparar para que a gente possa receber a todos esses irmãos desiludidos com as suas religiões, que vão retornar na sua procura faminta para encontrar a Deus, tentando alcançar resposta para todas as perguntas que eles carregam dentro de si. E esse é o nosso trabalho, né? Aprender esses ensinamentos, vivenciar esses ensinamentos, que a nossa mente consegue processar isso muito bem. Mas uma coisa é a gente entender o que os reveladores estão nos dizendo. A outra coisa é a gente vivenciar essa experiência. Então, é se a gente sair na rua, olhar para as pessoas com um interesse curioso de irmão, percebendo que as pessoas são diferentes, já na sua fisionomia, na sua forma de ser, na maneira de vestir, na maneira de tatuar o corpo, na maneira de colocar o piercing, na maneira de pintar o cabelo, na maneira do corte do cabelo. As pessoas são diferentes. Então, em vez da gente estranhar essa diferença, o que nós deveríamos estar pensando é: por que será que esse meu irmão, essa minha irmã, acha que deve se apresentar dessa forma? Por que acha que isso é bom? O que passa na cabeça, no coração dessa pessoa? De que maneira ela pensa? De que maneira é a vida dela? Então, essa curiosidade que nós podemos ter sobre os nossos irmãos, sem pensar, sem pré-julgar, sem preconceito, da gente tentar entender por que existe essa diferença. Por que nós somos diferentes? E a gente tentando entender essas diferenças, aprender a aceitar e amar a todas essas pessoas. Então, essa vivência de respeito, de tolerância, de amizade, de amor por todas as pessoas, que nós temos uma dificuldade danada de colocar em prática no dia a dia, é o que faz com que nós nos preparemos para receber os nossos irmãos, influenciar os seus corações e ajudar a mudar o mundo. Primeiro mudando a nós mesmos e depois mudando a todos aqueles que nos cercam. Não
não por argumentos, não para destruir as crenças, mas por contágio. A fé em Deus, o amor por Deus, o amor por nossos irmãos, é contagiante. É impossível uma pessoa não ver outra pessoa carregada de amor e de bondade e não se iluminar com a presença dessa pessoa. Então, se nós formos uma pessoa que transmite bondade, transmite amor, transmite aceitação, respeito, amizade, é impossível que as pessoas que estão à nossa volta não nos percebam e não se sintam bem de estar conosco. E de aceitar que, bom, esse cara, essa pessoa, essa moça, essa senhora tem uma coisa diferente, né? Diferente dos outros. Como é que pode ser tão bonzinho assim? Muitos até podem dizer desprovido de maldade. Isso é o ideal, né? E outros podem dizer inocente. A gente sabe que a gente não é inocente. Então, é aquela ideia de que Jesus nos deu de se alguém bater na tua face, não revida, dá outra face. Muitas vezes eu falei aqui sobre a questão da autodefesa, da necessidade que a gente tem que agredir aqueles que nos agridem. Eventualmente, a gente vai ter que enfrentar uma situação dessa. Mas não é isso que Jesus nos ensinou. A pessoa que te agride é um ignorante ou é uma pessoa malvada. Né? A gente não pratica olho por olho, dente por dente. A gente não faz isso. Não é essa a ideia. Né? Então, esse momento que nós estamos vivendo, que dá essa ideia de que as coisas estão mudando, essa percepção, ela é real. Só que é uma percepção real porque a gente vê de outro lado que as coisas estão se deteriorando rapidamente. Nós temos conflitos internacionais impressionantes. São conflitos que podem nos levar à autodestruição. Nós só vamos nos voltar para Deus quando todos esses conflitos estiverem terminados com resultado zero. E o pessoal perceba, olha, não adiantou nada a gente brigar e brigar por tudo isso aqui. Foi uma palhaçada, nós não chegamos em lugar nenhum, pelo contrário, nós só alcançamos a destruição. De que maneira nós vamos reconstruir isso, né? Vamos reconstruir isso virando essa ideia dos conflitos e transformando essa ideia dos conflitos numa harmonia de irmãos, buscando de novo a religião de Jesus. E é para isso que o livro de Urântia está lá para cobrir os próximos 1000 anos. E vai vir outra revelação depois disso, com certeza. O Pai se manifesta através das revelações para nós. Nós não podemos achar que essa vai ser a última, com certeza não. Mas nos cabe a todos nós assumirmos a responsabilidade de cada um de nós fazer a vontade do nosso Pai, nos transformarmos individualmente como pessoas, e isso só se faz na busca incansável por encontrar a Deus dentro de nós, de pedir sempre ajuda a Ele, de sempre recorrer a Ele, de perceber o abraço dele, de tudo que nós vamos fazer, dizer, Pai, nessa situação aqui, o que pode ser a tua vontade? Nas coisas mais pequenas do dia a dia, nas coisas mais pequenas do dia a dia, daquela que caiu a migalha da comida no chão
e você se sente responsável por buscar aquela migalha e não deixar o trabalho de alguém fazer a limpeza daquele negócio. De assumir as responsabilidades por tudo aquilo que nós fazemos. Nós temos que ter consciência de não desperdiçar os recursos que nos são oferecidos. É. Puxa vida, me empolguei demais aqui, desculpem. Ô, Daniela, você estava com a mão levantada aí, ela caiu de tanto tempo que ela ficou para cima e não aguentava mais ficar. Se, se quiser falar, fique à vontade. Vou ser breve. É uma fala tua no início que tu falou que o livro de Urântia veio como para corrigir, né? Como se fosse um corretor. E aí para mim me veio assim bem uma coisa de um refinador, não era bem um corretor, porque assim, se cada um de nós a gente fosse perguntar como cada religião, por mais distorcida que ela seja, por mais que algumas fiquem esperando, ai, Cristo vai voltar e aí, não sei o quê, se ele voltar e tu vai para o inferno e aqueles conceitos todos, eu paro para olhar assim para o todo, e quando eu digo olhar para o todo, é me fazendo a pergunta como que aquilo contribui para a melhoria de todos, não só daquele grupo em si. E eu observo que, por exemplo, quem é, pega como crença essa religião que fala que se quando Jesus voltar, ela não estiver ali fazendo os mandamentos que a igreja coloca, ela vai para o inferno, são pessoas que elas necessitam realmente desse Deus temeroso, desse Deus que para elas terem uma coisa mais, enfim, cada um vai com o seu jeito. E que até o próprio Urântia fala que todas as religiões estão corretas. Eu casei muito com essa coisa. E que isso também traz muito do que tu falou de aprender a conviver com a diversidade. Enfim, era isso daí, era só mesmo um comentário lá do início sobre essa questão das várias religiões do povo esperando Cristo. Obrigado, Daniela. Gente, olha, é importante, é importante a gente entender que nós temos um processo interno para cada um de nós fazermos. E o importante não é só entender a revelação. O importante é a gente encontrar formas de vivenciar a revelação. Não faz muito tempo, numa outra conversa, eu não sei nem se foi nesse grupo aqui, eu estava comentando sobre essa questão da diversidade e o que os ensinamentos do livro de Urântia nos falam é que o segredo da nossa mestria, da nossa automestria, da nossa sobrevivência é a nossa capacidade de ajustamento ao cosmos. Quando os reveladores nos dizem isso, eles estão falando da nossa capacidade de conviver amorosamente, harmoniosamente, com todas as diferenças. Nós somos diferentes. O ambiente que nos cerca não é igual nem para as pessoas que moram na mesma casa. Cada um enxerga aquele ambiente de uma maneira diferente. Então, essa diversidade é o que faz com que, quando a gente não aceita essa diversidade corretamente, não compreende essa diversidade, a gente viva em conflito o tempo todo. Nós vivemos em conflito, porque o cara agrediu o meu time de futebol, porque aquele ali falou isso, eu não gosto disso, eu gosto daquilo. Aquele ali pintou o cabelo de rosa, que coisa ridícula, não sei o quê. Então, todas essas
essas manifestações de descontentamento com aquilo que é diferente da gente, traz para dentro de nós um conflito. E o conflito é a causa da nossa infelicidade. Se nós conseguirmos viver no nosso mundo, aceitando essas diferenças como elas são, entendendo que essas diferenças são parte do plano de Deus e que Deus foi quem nos fez assim diferentes, Deus não quis que nós fôssemos iguais. Se nós conseguirmos assimilar isso, nós vamos entender que Deus é nosso Pai e todos nós somos irmãos, cada irmão é diferente um do outro, como em todas as famílias acontece. Se a gente conseguir lidar com essas diferenças, nós vamos ser felizes. A gente não vai ter mais conflito. O conflito vai desaparecer. Não vão desaparecer os problemas, mas os conflitos vão desaparecer. Na medida em que nós tivermos a capacidade de assimilar todas essas diferenças, né? Então, esse documento de hoje não tem muito a ver com, com essa parte das diferenças e da nossa evolução. Esse tema surgiu por conta do mau entendimento dos discípulos sobre o discurso de Jesus ali, que provocou uma distorção no Evangelho de Jesus. O cristianismo se transformou numa religião sobre Jesus e não a religião de Jesus. E esse cristianismo propiciou um momento importante de elevação de toda a humanidade, mas por conta desse entendimento equivocado, que não só os discípulos, mas todos nós temos a tendência de colocar sobre as verdades que nos são colocadas, nos são apresentadas, é que faz com que a gente tenha um passo à frente e depois volta um pouquinho para trás. Então, nós tivemos essa elevação do cristianismo, uma revelação de Jesus para a humanidade, que foi altamente positivo, a gente não pode negar isso. Mas essa religião institucionalizada, sectarizada, está afastando agora os fiéis da igreja, não está fazendo com que os fiéis se aproximem da igreja. Então, daí que nasceu o discurso de tudo isso que nós falamos aqui, desse processo evolutivo, da nossa dificuldade de assimilar a revelação, que foi a mesma dificuldade encontrada para os apóstolos neste discurso que foi apresentado por Jesus aqui, né? Muito bem. No final, acho que ficamos com esse documento fantástico da confusão que os cristãos fizeram sobre a destruição de Jerusalém, a volta de Jesus e a implantação do reino de Jesus aqui entre nós, né? Então, acho que é bem importante a gente entender essa sucessão de eventos, porque é isso que ajuda a compreender por que que nós chegamos aqui onde nós estamos, por que que nós estamos por que que nós estamos vivendo este momento e por que que foi feita essa quinta revelação. Lembra, eu falei lá, é um corretor de rumos. Então a revelação com relação a Jesus vem trazer de volta aquilo que Jesus quis nos transmitir e dizer: olha, gente, não é bem assim, Jesus não vai voltar aqui a semana que vem. É essa correção de rumo que está sendo feita. Olha, Jesus não vai implantar o reino dele aqui entre os homens da maneira como nós estamos pensando. Essa é a correção de rumo. Olha,
Adão e Eva não foram os primeiros habitantes da Terra. Eles existiram de fato. São filhos do Micael e estiveram aqui entre nós e falharam. Deus não nos criou perfeitos, Deus nos criou imperfeitos. Todas essas correções, e mais 1 milhão delas, estão feitas no livro de Urântia, para que a gente ajuste todos aqueles entendimentos equivocados que nós temos sobre essa religião evolucionária que nós construímos. Então, esse é o propósito dessa revelação, trazer todos esses ajustes. E, claro, trazer coisas novas, que é por isso que é uma revelação, traz coisas novas que nós sequer tínhamos ideia que existia, né? Como, por exemplo, a formação do universo, dos universos, né? Alguém alguma vez na vida pensou que o Pai tivesse criado o cosmos da forma como está descrito no livro de Urântia? É um privilégio a gente ter uma informação dessa. Então aí não é uma correção de rumo, aí é de fato uma revelação. Está nos dizendo, olha, eu fiz o mundo desse jeito. E eu construí todos esses trilhões de planetas para que eles fossem habitados. Ah, nós não estamos sozinhos no mundo, né? Então, a revelação do Pai nos dá toda essa correção de rumo, nos traz uma revelação, e, ao mesmo tempo que faz isso, né, propicia que a gente tenha uma nova oportunidade de desenvolvimento, de crescimento espiritual, de aproximação com o nosso Pai. Então, a revelação, ela confirma, por outro lado, tudo aquilo que nós suspeitávamos. Então, Deus existe, sim, a revelação confirma, Deus existe, é uma confirmação. Olha, Deus é um ser de amor, é uma revelação, é, é uma afirmação que nos dá conforto para muitas das nossas crenças. É uma validação de muitas das nossas crenças. Então, ao mesmo tempo que revela, corrige, valida aquilo que é certo, corrige o que está errado e revela o que nós não conhecemos, né? Esse é o propósito da revelação. Muito bem, pessoal. Não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida. Oi, Lilian. Não, para mim o que ficou assim bem importante nesse documento é que Jesus está sempre conosco. O Espírito Exatamente. da verdade está sempre conosco. A minha mãe, ela gostava muito de uma parte da Bíblia que diz assim: eu estarei contigo eu estarei convosco até o final dos tempos. Então, a Bíblia, o Evangelho já falava, e aqui vem confirmar, como você falou, né? Ele sempre está conosco, através do Espírito da Verdade, nos incentivando a fazer a vontade de Deus. E outra coisa é que nós não vamos ver a nova dispensação, provavelmente, né? Porque tem que passar toda essa parte de que nós estamos vivendo aqui, que é muito material, mas logo nós vamos ter a nossa dispensação, que é quando nós passarmos dessa vida para a outra, então nós vamos começar uma nova etapa, né? E estaremos cada vez mais perto de Jesus. De Jesus, e daí eu não sei se nós poderemos vê-lo, eu acho que não, mas se ele visita os mundos moronciais,
Daí eu tenho essa dúvida também, né? Ou se nós vamos poder dar uma espiadinha em Jerusalém, eu acho que não, mas quem sabe, né? Antes de abandonar as Morôncias, nós vamos vê-lo, com certeza. É, né? Não poder Vamos receber a bênção dele. A gente não vai ver, mas vai sentir, não é? A gente sente a presença. Os reveladores dizem que nós vamos receber um abraço dele antes de Ele, nós vamos partirmos das vê-lo lá Morôncias. depois, Vamos vê-lo. Lá em Salvington. Aí em Esse Salvington. Salvington, Isso. Não, mas eu digo logo depois que na primeira, uma das mansões ali, eu acho que é muito cedo. E talvez já não, talvez ainda não, mas muito bem.